Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de mercado. Para falar do índice, o que aconteceu hoje, o que a gente tem para amanhã, né? Mas antes, queria pedir para vocês aí não se esquecerem de deixar o like no vídeo se ele te ajudar, se inscrever no canal e ativar o sininho para toda vez que a gente publicar vídeo novo, vocês poderem estar recebendo, tá? Lembrando a todos aí que a gente está em live todo dia de manhã pela página do Investir em Bolsa. Só vocês estarem acompanhando a gente aqui no YouTube também. Que aí todo dia de manhã a gente faz 1 hora, das 9 às 10 ao vivo no YouTube, mostrando o operacional, como que a gente faz, como que a gente lê o mercado. Beleza? E também tem aqui na descrição, vou deixar o link do nosso grupo de estudo no Telegram, que é gratuito, para vocês se inscreverem, tá? Lá a gente troca bastante informação, a gente conversa sobre o que está acontecendo no pregão, mostra um pouco das operações que foram feitas e tá sempre tirando a dúvida do pessoal, tá? Então sejam todos bem-vindos e vamos lá para mais um dia de estudo. Hoje o mercado ele foi um pouco melhor do que ontem, porque ele respeitou o que a gente tinha falado ontem, né? O que a gente tinha traçado? A gente tinha traçado aqui essa linha e essa região aqui, como sendo as regiões importantes para o preço romper, para a gente pensar em compra a partir daqui e venda a partir daqui. O preço, ele abriu já respeitando o candle, o fechamento do dia anterior. Em momento algum, ele conseguiu romper a mínima do dia, né? Ele conseguiu romper o fechamento de ontem, aliás. E aí ele segurou. E aí ele nos deu uma primeira oportunidade, que é uma oportunidade não tão confirmada, porque se ele rompeu esse topo, voltou... Só que ele meio que rompeu essa LTA que estava traçada aqui. E quando ele rompe a LTA, a gente fica meio esperto. Então pode ser que faça o trade, pode ser que não. Mas aqui a gente tinha essa linha aqui, para no rompimento dela, entrar aqui, o stop um pouco caro e o alvo 1 para 1. Era um trade de certo risco, tá, pessoal? Então esse trade aqui não foi um trade válido, não foi um trade que a gente fez na sala. Inclusive, eu até falei, teve um aluno que pegou esse trade aqui, ele pegou no scalp, porque eu falei assim, ó, quer entrar nesse trade? Esse trade é o seguinte, tu faz um scalp entrando aqui, stop logo abaixo da mínima do candle e alvo no último topo, e aí pagou. Tá? Deu 100 pontos, pagou fácil, pagou na primeira subida e não voltou para trás. Então esse tipo de trade dá para fazer. Agora, segurar o trade é um trade que como ele perdeu essa LTA aqui, fica um pouco complicado, porque ele fez um fundo mais baixo, tá vendo? Então é assim, o que garante que esse trade ele não vai pegar a tua ordem de entrada aqui e estourar para baixo. É um trade muito arriscado, muito mesmo. Então tem que ser um trade de ficar esperto. E aí o que eu estava falando na sala hoje, a hora que a gente estava acompanhando, era o seguinte. A gente tinha esse topo e esse fundo, bem definido. E a gente ia ter trade quando? A gente ia ter trade quando o preço rompesse algum lado. Se ele rompesse para baixo, a gente ia ter venda. E se ele rompesse para cima, a gente ia ter compra. E foi o que aconteceu. Aqui, ó, o movimento foi muito bem claro. Depois que ele rompeu o topo, ó, ele rompe o topo. Deixa eu só ampliar aqui para vocês verem como fica mais fácil. Ele rompe o topo. Volta para testar o topo rompido. Ele deixou um stop longo, tá, pessoal? Deixou um stopzinho relativamente grande. Porque foi bem na hora ali, depois da abertura do mercado americano. E aí ele teve uma volatilidade um pouco maior. Mas foi um trade que foi diretaço no alvo. Na verdade, ele passou do alvo, né? Porque a gente tinha como alvo... não, ele foi no alvo. A gente tinha como alvo aqui, né, o topo. E ele foi exatamente no topo.
Ele passou do topo. Deixa eu só corrigir aqui, né? A gente tinha esse alvo aqui, que era o último topo, e foi o que ele fez. Então, foi um trade de stop grande, mas foi um trade que pagou 3-1, né? E aí depois teve mais um trade, né, na tarde, depois que ele fez esse pullback, que aí ele desceu exatamente para testar o topo rompido. Voltou, aí a gente traça a linha. Depois do rompimento da linha, você entra comprado. Aí o preço deu essa esticadona aqui, que muita gente pode ter pego. Foi um trade diretão. Eu inclusive, fiz esse trade aqui. E depois, aí ele teve esse outro aqui, que ele voltou, segurou nessa região aqui, não rompeu o fundo, né? Aí você tinha entrada nessa região, né? A partir desse fundo aqui, e com o stop abaixo da mínima. Para quê? Para buscar primeiro alvo aqui, segundo alvo topo. E foi só no final do dia que ele chegou lá. Mas hoje o dia foi relativamente mais tranquilo do que ontem de se operar. E para amanhã, o que a gente tem para amanhã? Amanhã a gente tem o seguinte. A gente continua nessa consolidação grande, tá? Que a gente tem a linha vermelha, a gente só atualiza ela agora para esse último topo aqui. E a gente tem essa linha, esse fundo aqui. Nessa região desse fundo anterior aqui. Vamos deixar marcado esse mesmo aqui, que é o teste do topo anterior lá. Então, o que a gente tem? A gente tem um mercado em alta, deixando topos e fundos mais altos. Então, o que a gente vai fazer para amanhã? A gente tem que esperar compras, né? Dependendo onde o preço abrir. Se ele abrir rompendo aqui, é esperar voltar e comprar. Agora, se ele abrir aqui dentro, nessa região, é esperar ver se ele vai voltar aqui nessa LTA para subir, ou se ele vai voltar para testar o fundo, segurar e subir. E para se pensar em venda, ele tem que romper esse fundo aqui, voltar nas costas da LTA para poder aí sim buscar esse outro fundo. Então esses são os movimentos que a gente vai aguardar, tá? Enquanto o preço estiver acima dessa linha aqui, é pensar em compra. Espera para voltar e compra, tá? Enquanto o preço estiver assim acima da linha rosa. Rompeu a linha rosa, espera voltar e vende. Esse é o objetivo para amanhã, tá? Então aí se ele romper essa linha rosa, ele vai voltar e vai dar o objetivo para buscar esse aqui e depois buscar o fundo. Só que como a tendência é de alta, a gente já começa o dia pensando em que, enquanto o preço estiver acima dessa linha rosa, a gente espera voltar o mais próximo possível desse fundo para comprar, né? Que é o que aconteceu aqui embaixo, que é o que aconteceu hoje aqui. Na dúvida, você espera chegar no fundo e compra, porque você está a favor da tendência. Tá? Então, operação de consolidação, a gente sempre opera a favor da tendência e o primeiro alvo, metade do caminho. Metade do caminho, segundo alvo, topo anterior. A gente nunca compra no fundo esperando que o preço vai subir direto, tá? Consolidação a gente sempre tem como alvo a metade do caminho. Porque aí você não corre risco dele subir até a metade, você está esperando ele chegar lá no topo, aí o preço vem só até a metade e estoura para baixo, rompe tudo para baixo. Então, consolidação é assim. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês. Não esqueçam de deixar aquele like no vídeo, compartilhem com quem vocês acharem que deve. Tenham todos uma ótima noite e um excelente dia amanhã.